deputada federal e presidente do PL, Flávia Arruda, do vice-presidente da CNM, Gilvan Lacerda, e do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a comporem o palco para o início do nosso evento. Convidamos o presidente da República, Jair Bolsonaro, acompanhado do deputado federal Ricardo Barros, do vice-presidente da CNM, Gilvan Lacerda, do senador e líder do governo no Senado Federal, Eduardo Gomes, da deputada federal e presidente do PL, Flávia Arruda, do prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, a comporem um palco para o início de nosso evento. Solicitamos a todos os participantes que tomem seus assentos. Senhores, por favor, tomem seus assentos, que precisamos iniciar o evento. Solicitamos a todos que tomem seus assentos.
Solicitamos a todos que tomem seus assentos. Por favor, senhores, tomem seus assentos para iniciarmos o evento. Solicitamos a todos que tomem seus assentos. Solicitamos a todos que tomem seus assentos. Solicitamos a todos que tomem seus assentos. Nós duas somos aqui do... Convidamos a todos que tomem seus assentos para iniciarmos o evento. Pode deixar. Solicitamos a todos que tomem seus assentos para iniciarmos o evento. Senhores, precisamos iniciar o evento. Solicitamos a todos que tomem seus assentos. Você não vai poder ficar aqui. Solicitamos a todos os participantes que tomem seus assentos. Neste momento, senhores, vamos iniciar o evento. Prefeitos, prefeitas, vamos iniciar o evento. Neste momento, convidamos a todos para... Ouvi o
Convidamos o prefeito de Cachoeira Paulista, Antônio Carlos Mineiro, para fazer uma oração. Boa noite a todos. Cumprimentar aqui o presidente da República, Jair Bolsonaro. Esteve lá na nossa cidade, conhece a nossa cidade. Eu sou de uma cidade, Cachoeira Paulista, pertence ao Circuito da Fé, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, tem o primeiro santo brasileiro, Frei Galvão, uma cidade orante pelo presidente. Nossa cidade também ora muito pelo Brasil e pelo nosso presidente. E aqui hoje não podia deixar de falar que o presidente está no nosso coração, está no coração da nossa cidade, está nas nossas orações. Nossa cidade já orou muito pelo presidente nesses 4 anos que ele vem governando o nosso Brasil. Nós temos em Cachoeira Paulista a 2ª maior estação ferroviária do Brasil. Essa estação está abandonada há 40 anos. E com a equipe do presidente, nós estamos resgatando essa estação. É um motivo de muito orgulho para a nossa cidade, presidente. A gente só tem a agradecer. E eu peço que cada um coloque a mão no seu coração. E do fundo do coração vamos fazer uma oração para o presidente. Pode ser a oração que Deus nos ensinou, que o Pai nos ensina, a oração universal que é o Pai Nosso. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que Deus possa estar abençoando essa campanha, esses 45 dias, a vida do presidente, a vida da família do presidente e todos nós, gente, seremos vencedores. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Convidamos ao prefeito Nélio Aguiar a fazer uso da palavra. Prefeito de Santarém, Nélio Aguiar. Muito obrigado. Boa noite. Quero cumprimentar o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. Cumprimentar o senador Eduardo Gomes, deputada Flávia. Cumprimentar o Gilvan, que é uma grande liderança no estado de Minas Gerais. Cumprimentar prefeitos e prefeitas e a todos vocês que estão aqui presentes. Presidente, eu sou lá de Santarém, Pará, uma cidade de mais de 306 mil habitantes. Sou o Nélio Aguiar e estamos aqui, primeiro, para lhe agradecer, em nome dos prefeitos, lhe agradecer a relação do governo federal com os municípios. Lhe agradecer o socorro que veio na hora certa, durante a pandemia, onde os cofres das prefeituras, nós recebemos todo aquele auxílio para a gente socorrer o nosso povo, para a gente garantir as políticas públicas lá na ponta. Queremos parabenizar pelo seu governo, parabenizar por tudo que tem feito, os avanços que têm acontecido no Brasil, os avanços na infraestrutura. A gente ia no DENIT, no Ministério do Transporte, o que mais tinha era obra paralisada e falta de recurso para fazer investimentos, que não governavam de forma séria. O seu governo, e através também do ex-ministro Tarcísio, mostrou que é possível, sim, fazer um grande investimento nesse Brasil em obras de infraestrutura.
infraestrutura tão necessária para o desenvolvimento do nosso país, para o fortalecimento do agronegócio, para a geração de empregos e renda. E o resultado a gente já está colhendo, presidente, no que o senhor plantou nesses primeiros anos de governo. Queda no desemprego, aumento de emprego de carteira assinada, aumento da renda da população. Esse que é o caminho que a gente quer para o Brasil. Nós temos prefeitos, prefeitas lá na ponta, lá nos municípios, lá nos riachos, lá nos ramais, nos mais distantes rincões desse Brasil. Mostrar para a nossa população, para o povo brasileiro, que nós não queremos que o Brasil ande para trás. Nós não queremos o Brasil do passado que a gente conhece e todo o desastre que aconteceu para o nosso país, para as nossas empresas e para o nosso povo. Nós queremos um Brasil para frente. Nós queremos um Brasil que possa avançar cada vez mais. Um Brasil que possa ter um presidente como o presidente Bolsonaro para avançar mais ainda numa das melhores propostas, presidente, que o senhor já fez para todos nós aqui, que é menos Brasília e mais Brasil. Vamos para cima, vamos mostrar para a população, para o povo brasileiro, que o melhor projeto para o Brasil é este aqui, que o presidente Bolsonaro merece ser reeleito, porque 4 anos é pouco para corrigir todos os estragos que fizeram do passado. Precisamos de mais 4 anos do presidente Bolsonaro para o Brasil seguir em frente, para o Brasil continuar avançando. Parabéns, presidente. Obrigado. Convidamos o vice-presidente da Confederação Nacional de Municípios, Gilvan Lacerda, a fazer uso da palavra. Uma boa noite a todos, senhoras e senhores. Boa noite, meu amigo, prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, que aqui me antecedeu, expressando aqui um pouco do sentimento dos prefeitos do Brasil pelo presidente Jair Bolsonaro. Assina embaixo nas suas palavras que o senhor disse aqui, tá? O senador da República, Eduardo Gomes, pelo Tocantins, deputada Flávia Arruda, que nesse período que esteve lá junto ao governo também, tantas vezes abriu a porta do Palácio do Planalto para nós, para a gente poder buscar lá, levar as nossas demandas e buscar soluções para a nossa relação federativa, que precisa se amadurecer, precisa melhorar, mas que esse governo já veio mostrando que o caminho dele é esse, desde o início. Aliás, desde antes do início. E ao passo em que eu cumprimento o nosso presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e próximo presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, eu já agradeço pelo seu compromisso do mais Brasil e menos Brasília. Sabemos que não deu para fazer tudo o que o senhor sonha, que eu sonho, que o ministro Paulo Guedes sonha, mas muito do que a gente sonha já foi feito. E esse compromisso que o senhor fez com a gente, quando na eleição de 2018 nós fomos 17 prefeitos, lá na cozinha da sua casa, lá na Barra, e conversamos lá, e o senhor se comprometeu, o senhor está cumprindo. É claro que a gente queria mais, e a gente quer mais, e vamos continuar chorando e querendo mais, todo dia, porque a relação federativa no Brasil ela foi construída de forma que colocou os municípios numa condição de primo pobre na relação. E a União Federal concentrando os recursos. Então, o pensamento do senhor de fazer mais Brasil e menos Brasília é um pensamento positivo e que, com certeza, é a solução. E é nesse sentido que nós estamos trabalhando. O senhor já, nesse período, teve algumas ações de empoderamento dos municípios, de fortalecimento dos municípios, que é onde a vida acontece, onde o serviço público é prestado, e nós somos gratos por isso. Quero cumprimentar aqui também todos os prefeitos, prefeitas, secretários, vereadores, vice-prefeitos que estão aqui, na pessoa do meu amigo Marcos Vinícius, presidente da Associação Mineira de Municípios, prefeito de Coronel Fabriciano, que recebeu o presidente Jair Bolsonaro lá na sua cidade, outro dia, com um grande movimento,
e que eu falo com ele que ele é o filhote de Bolsonaro, porque ele tem o perfil do presidente Bolsonaro. Quando todos estavam lá fechando, ele estava abrindo e mandando o povo trabalhar, e ele é médico, fazendo com conhecimento de causa, e na cidade dele os números foram bem menos impactantes do que em outros lugares, os números negativos. Então, na sua pessoa, meu abraço a todos os prefeitos que passaram por tantas agruras, né, nesse momento de pandemia. Ainda há pouco eu falava com o presidente que se não tivesse tido dessa pandemia, com as vacinas que a economia teve nesse período, a gente estaria numa condição econômica bem melhor. Mas estamos melhor do que estávamos antes dessas vacinas. Estamos melhorando. A vacina econômica, não é a vacina que eles aplicaram nos braços do povo, não. É a vacina econômica que está sendo feita, que está organizando o nosso país. E mesmo que tenha algum, quando você estiver fazendo lá, levando a mensagem de mostrar que é importante para nós a continuidade desse projeto do país, mesmo se tiver algum que não gosta do jeito do presidente, lembra para eles que se não for ele, quem que vai ser? Porque eu duvido que a pessoa não vai cair a ficha, né? Qualquer pessoa com senso cai a ficha. Porque lá por Minas nós somos um estado bem tradicional, mas ainda assim nós caímos na esparrela de deixar entrar aquela galera lá, 4 anos. Eles ficaram 4 anos lá só no governo de Minas. E eu digo que nós passamos lá em Minas por desastre de represa que arrombou, por desastre por questão de chuva que estragou muito o estado, por confisco nos caixas dos municípios, por pandemia, mas o maior desastre que Minas Gerais já sofreu até hoje foi 4 anos de governo do PT, que destruiu o estado de Minas Gerais, que invadiu o caixa dos municípios, que até hoje nós estamos pagando preço e que vamos pagar por muito tempo. Nós não podemos deixar esse desastre acontecer mais em lugar nenhum. Nós temos que ter responsabilidade. E nós que somos formadores de opinião, mesmo que tenha, o que eu estou dizendo, tem alguma coisa que não está concordando ainda, mas faça a análise do global. Para o país, para todos nós, o melhor é do jeito que está. Eu tenho certeza que é nesse caminho que nós temos que seguir e vamos juntos rumo à vitória. Felicidade para todos. Convidamos a deputada federal e presidente do PL, ex-ministra da Secretaria de Governo, Flávia Arruda, para proferir sua palavra. Boa tarde, gente, quase boa noite. Eu quero cumprimentar todos os prefeitos e principalmente as prefeitas, mostrando a força das mulheres também nos municípios. É muito importante termos mulheres também à frente das prefeituras, junto com os homens, nessa caminhada que estamos fazendo. E eu quero aqui cumprimentar cada um de vocês e cada uma pelo trabalho que fizeram ao longo desses anos e principalmente nesse período de pandemia. Quando eu estava no Ministério da Secretaria de Governo, recebi, acho que muitos que aqui estão, e a parceria firmada entre o governo, nesse governo criamos a Escola Federativa. A Escola Federativa, que eu acho que aqui muitos dos prefeitos já aderiram, e quem não aderiu está convidado a fazer, porque ela ajuda muito na capacitação dos agentes públicos para poder implementar as políticas nos municípios. E a gente tem que saber que no município é onde vivem as pessoas. Os municípios são a alma do nosso país. O quão importante é a participação de cada uma e cada um de vocês nesse processo de desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e, principalmente, na retomada de um país mais justo, mais igualitário, junto com o presidente Bolsonaro. E é de vocês que sai a força motriz para essa caminhada, para que a gente possa, nesses próximos dias, mas também nos próximos anos, continuar movimentando e movendo a força econômica, a força social do nosso país que vive nos municípios, todos juntos com o nosso presidente Bolsonaro. Muito obrigada. Convidamos o senador e líder do governo no Senado Federal, Eduardo Gomes, para fazer uso da palavra. Boa noite
aos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, vice-prefeitas, vereadores, vereadoras, ex-prefeitos, ao presidente Paulo Zurkowski, em nome dele, toda a diretoria da Associação Nacional dos Prefeitos, a CNM, a Confederação Nacional, por todos esses encontros, as marchas, a presença firme dos municípios brasileiros, nosso querido prefeito de Minas, que fez uma bela palavra aqui sobre a realidade do Brasil, o prefeito de Santarém, a toda a diretoria, aos presidentes de associação dos estados, em nome do presidente Diogo, presidente da ATM do estado do Tocantins, aos ex-prefeitos, aqui está o Ronaldo Dimas, meu amigo também, líderes do Brasil inteiro. Eu quero cumprimentar a nossa ministra, deputada e próxima senadora, Flávia Arruda, presidente do PL aqui do Distrito Federal, que fez um trabalho belíssimo na Segov, e quero cumprimentar de maneira muito especial o presidente das cidades brasileiras. E eu queria, para ser breve, presidente Jair Bolsonaro, para dar o tempo que os prefeitos e prefeitas querem lhe ouvir, nesse momento decisivo do país, fazer apenas algumas observações do trabalho muito forte que a Confederação Nacional dos Municípios fez em todas as marchas, com pautas diferentes. Há 20 anos no mandato de deputado federal e agora senador, ali com meu amigo César Halum, também foi deputado federal, era corriqueiro em Brasília, a vinda dos prefeitos a Brasília para receber recursos de 10 anos atrás, 5 anos atrás, uma verdadeira romaria para receber recursos. Vem o governo Jair Messias Bolsonaro, com a decisão de Mais Brasil, com a decisão de município forte. E aí, hoje a gente monitora, presidente, as redes sociais, e façam isso, prefeitos, nas suas cidades, nos milhares de municípios, monitore as redes sociais dos parlamentares adversários do presidente Bolsonaro. Pode ter certeza que todo dia eles estão agradecendo o recurso do governo federal nos municípios que eles representam. Só o presidente Bolsonaro fez isso na história do Brasil. Em todos os municípios brasileiros que receberam sessão onerosa, e principalmente, presidente, vem aí um segundo mandato. Vem aí, se Deus quiser, e Deus quer, virá um segundo mandato das grandes realizações efetivas de moradia, de experiências com os municípios, que eu tenho certeza que todos aqui estão preparados para viver. Mas reparem no dia de hoje, reparem o entorno dos municípios brasileiros, onde vive o prefeito e os munícipes, o que o governo do presidente Jair Bolsonaro fez. Reparem naquelas pessoas que viviam tendo problema, os assentados das pequenas propriedades, e que hoje mais de 370 mil têm um documento da sua terra e podem virar produtores no seu município. Reparem os filhos dos brasileiros de todos os municípios, que através de uma medida, que não foi feita propaganda, mas foi feita a modificação na vida das pessoas, o presidente Bolsonaro reduziu em mais de 90% a dívida de FIES para os estudantes universitários em cada município brasileiro. Por isso, esse entorno de um país que está dando certo, esse entorno do país que consegue circular de maneira muito clara o que são contra isso, tem a seu favor Deus, a família, os municípios e todos que querem ver esse país maior. Por isso, presidente, de maneira muito tranquila, num dia desses, me falaram da missão de ser líder, que eu me honro muito de ser líder de Vossa Excelência do Congresso Nacional. E um parlamentar da oposição dizia, olha, eu estou aqui com pena do Eduardo Gomes, que é líder do governo do Congresso Nacional. Eu disse, olha, eu dispenso a sua pena, mas com fé em Deus, no povo brasileiro e no processo democrático, eu não farei não teria nenhum problema em ser, presidente, se Vossa Excelência quiser, líder mais 4 anos do melhor presidente da história do Brasil. Muito obrigado. Ouviremos agora o senhor presidente da República, Jair Bolsonaro. Boa noite a todos. Prezado Gilvan Lacerda, muito obrigado pelo convite, que vem da CNM, para falar um pouco com vocês. E para agradecer, obviamente, o apoio que vocês estão prestando ao nosso governo. Por vezes a gente se pergunta, né, como é que nós sobrevivemos a esse período difícil
2020 e 2021 em nosso Brasil. Quem foi reeleito aqui pegou a pandemia toda. Quem foi eleito agora pegou um ano, mas foram tempos bastante difíceis para todos nós. 2019, quando nós assumimos, muitos desafios. Uma equipe de ministros novos, mas todos escolhidos por critério técnico, e começaram a trabalhar. Fizemos muita coisa. Poderia dizer muito sobre desregulamentação, desburocratização, a lei da liberdade econômica, a reforma da nossa Previdência. Repito aqui, as normas regulamentadoras. É uma coisa que a gente às vezes não dá valor, mas ajudou e muito o empresariado brasileiro. Nós anulamos milhares de normas regulamentadoras, que deu um alívio àqueles que empreendiam em nosso país. Também, no campo, no início com o Ricardo Salles, diminuímos em quase 90% a quantidade de multas no campo. Não eram necessárias. Existia uma indústria em cima disso daí. Fizemos a nossa parte. O produtor rural passou a não se preocupar tanto com a visita dessas pessoas do IBAMA, ICMBio, né, porque não iam mais com a caneta na mão e um bloco na outra mão. Então o campo foi ajudado bastante nessa área. Como foi ajudado também na questão de armas. A propriedade privada é sagrada. Não interessa se é um apartamento, uma casa, uma chácara ou uma fazenda. Ela é sagrada. Ela tem que ser respeitada. Não pode ser invadida. Trabalhamos, então... E quando muitas críticas, né, caíam sobre nós, que por decretos e portarias facilitamos, sem transigir a lei, a concessão de posse e porte de arma de fogo, a violência caiu no Brasil. E caiu de forma bastante violenta, vamos assim dizer, para fazer um paradoxo aí. Então, uma política que deu certo no campo e deu certo na cidade também. Muitas outras medidas foram tomadas em 2019, que eu considero uma vacina para a questão econômica, que a gente não sabia, né, que aconteceria em 2020. 2020, tivemos a pandemia. Lamentamos todas as mortes que tivemos em nosso país. Mas, junto a isso, tivemos um grave problema que poderia ter contornos irreparáveis com a economia. Hoje, com toda certeza, faríamos, né, os senhores, os governadores, né, e eu faria um pouco diferente do que foi executado em 2020. Vocês lembram, no primeiro momento, que devia se ficar em casa para achatar a curva, no máximo em 2 meses. Isso durou aproximadamente 1 ano e meio. Todo mundo sofreu com isso no tocante à economia. Nós tivemos programas como o Pronamp e o BEM que salvou empregos no Brasil. A nossa estimativa é que salvou em torno de 12 milhões de empregos no Brasil. Terminamos 2020 com um pequeno decréscimo em número de carteira assinada. Em 2021 isso foi recuperado, de modo que nesses 2 anos tivemos um saldo positivo de quase 3 milhões de empregos no Brasil, 2020 e 2021. Basta lembrar que entre 2014 e 2015 perdemos no Brasil quase 3 milhões de empregos. Qual o motivo? Gestão. Não é apenas andar para trás, não. Andar para a esquerda também não é bom. Se vocês olharem, quem é gaúcho aqui, o que está acontecendo na nossa Argentina é uma coisa muito triste. 40% da população já entrou na linha da pobreza. Lá criou-se um imposto de exportação de produtos do campo, né, chamado contenciones, na ordem de 33%. Desestimula a produção naquele país. Ou seja, essa ideia de se prometer tudo para o eleitor. Tá? Você vai recuperar seu poder aquisitivo, você vai ter combustível bem mais barato, você vai ser tudo, né? Você vai ser feliz comigo.
Não é verdade, porque na ponta da linha nós sabemos que eles distribuem muito bem a miséria em seu respectivo país. E podemos sair da Argentina. O Chile está em uma situação bastante complicada na economia, era o país mais ajustado na América do Sul. Na Colômbia também, que deu uma guinada para a esquerda agora, o recém-eleito já assumiu a sua função, o presidente da República, já anuncia coisas como liberação das drogas, interfere diretamente nas Forças Armadas do seu país, diz que vai criar as ligas camponesas. Quem é mais antigo lembra disso, nos anos 60. O que era isso aí? É para cuidar da segurança em seu país. Ou seja, o reflexo imediato. Um dos serviços mais procurados na Colômbia é o de passaporte. É para sair do Brasil. E nós sabemos que as pessoas mais bem de vida saem na frente, depois saem os mais pobres. Quem é aqui de Roraima sabe do problema que o Estado enfrenta com a evasão, né, de irmãos nossos que fogem da Venezuela. E deixe bem claro, a Venezuela é o país mais rico do mundo em petróleo. E hoje o seu povo está mais pobre do que o Haiti. Não pense que não pode acontecer com o Brasil. Pode acontecer sim. Basta essas pessoas que nunca trabalharam na vida voltarem ao poder. E só para citar um exemplo, né, quando se fala em estatais, se pegarem os prejuízos estatais antes de mim, né, e com o lucro do nosso governo, essa diferença está na casa dos 180 bilhões de reais. Era dinheiro que desaparecia no Brasil. Então, foi um trabalho também de escolher pessoas técnicas para ocupar ministérios, bancos oficiais e estatais. Querem um exemplo de corrupção com carnê? É o que existe ainda nos Correios do Brasil. Hoje o Correio dá lucro, tem em caixa 5 bilhões de reais. Está com uma excelente administração. Mas, em 2015, começou um desconto no contra-cheque dos carteiros, de R$ 510 reais. Previsto acabar 2030. 16 anos pagando um carnê de R$ 510 reais por mês, os mais humildes do Correio. Para que isso? Para cobrir a roubalheira do Postales, o fundo de pensão daquela empresa. Se não fizer isso, não terão aposentadoria. A mesma coisa acontece com a Caixa Econômica Federal. Alguns exemplos, porque alguns ainda falam, né, de voltar. Voltar para quê? Voltar para a cena do crime, como disse muito bem o senhor Geraldo Alckmin. Parece que é isso que alguns querem no Brasil. Sem falar nas pautas que a gente chama de conservadoras. Cada um aqui tem a religião que queira. E hoje em dia, cada um pode realmente professar a sua religião. Ao contrário do que vem acontecendo na Nicarágua agora, que teve a participação desse outro candidato há pouco tempo na eleição daquele país. Como esse outro candidato aqui no Brasil já teve participação de eleições na Venezuela no tempo de Chávez e de Maduro. Dizer a vocês, voltando aqui para o nosso Brasil, hoje tive mais uma conversa com parte da equipe econômica do Paulo Guedes sobre o PELOA, né? O nosso orçamento para o ano que vem. Garantimos para o ano que vem continuar com 0 imposto federal na gasolina, no diesel, no álcool e no gás de cozinha. Pedi para o pessoal agora ver se pode zerar também os impostos no querosene de aviação, que o nosso turismo é um dos melhores do mundo no momento. Com o Gilson Machado, o nosso querido Gilson de Pernambuco, ele fez um excelente trabalho em seu ministério. E hoje em dia, fazer turismo na Europa, com os problemas que eles estão enfrentando, fica difícil. A Europa, até bom lembrar aqui que há 40 dias, as florestas, as poucas florestas da França pegam fogo. Tá? Imagine se fosse o contrário, o que o Macron estaria falando de nós aqui no Brasil. Nós lamentamos o incêndio lá, até porque, associado às ondas de calor, muita gente tem morrido na França. E esse incêndio também passa pela Espanha e passa por Portugal. E lá, eles estão com um problema sério. Começa a aparecer o fantasma do desabastecimento. Tanto é que a Comunidade Europeia quer acelerar conosco o nosso acordo com o Mercosul,
que começamos em 2019, e não é fácil, porque todos os países da União Europeia têm que dar o sim, o seu respectivo parlamento, e agora eles resolveram acelerar isso aí, porque a fome, não digo que é apenas uma preocupação, é algo bastante sério na Europa no momento. E o mundo sabe, né, que sem o Brasil eles passam fome. E nós aqui devemos agradecer também a Deus, obviamente, em primeiro lugar, depois aos nossos homens e mulheres do campo, que não pararam em momento nenhum. E lá atrás, quando começamos a ver a possibilidade de um conflito da Ucrânia com a Rússia, né, conversamos com o Ministério da Agricultura, com a Tereza Cristina, e resolvemos ir à Rússia, então, em fevereiro. Fomos, tivemos uma excelente conversa com o presidente Putin, de modo que está garantido o fornecimento de fertilizantes para o nosso Brasil. Mais ainda, desde o início do ano passado, nós trabalhamos com o Almirante Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos, na busca de alternativas para fertilizantes no Brasil. Nós poderemos sermos mais que autossuficientes. Podemos exportar fertilizantes. E os problemas... Nós temos isso fora das reservas indígenas. Mas, respeitosamente, pessoal, eu acompanho muito a questão de reservas indígenas e nós sabemos que, em grande parte, o que está em jogo não é o interesse dos nossos irmãos indígenas, muito pelo contrário, é o interesse externo, é demarcar cada vez mais terras em áreas ricas em nosso país, assim como Altazes, no Amazonas. Ali temos a reserva excepcional de fertilizantes. Tenho certeza que o projeto apresentado o ano passado pelo Ministério das Minas e Energia será aprovado no Parlamento brasileiro e nós, rapidamente, começaremos cada vez mais buscar a nossa autossuficiência em fertilizante em nosso Brasil. Dizer aos servidores públicos federais que terão reajuste no ano que vem, tá? Não definimos o percentual ainda, bem como teremos reestruturação de carreiras. Muita coisa foi feita, mais de 90%, Eduardo, passou pelo Parlamento brasileiro, a sua liderança foi essencial para que aprovássemos muita coisa lá, e hoje vocês têm a certeza, porque os números bem demonstram por aí. O Brasil é um país que realmente na economia está fazendo inveja para o mundo todo. Teremos uma inflação menor do que, por exemplo, os Estados Unidos. Já se projeta uma nova deflação agora para agosto. Como o Eduardo disse agora há pouco também aqui, detectamos aí em torno de 1 milhão de jovens que fizeram o FIES, né, fizeram um curso superior com o FIES, ou começaram usando o FIES, não concluíram o curso, estavam inadimplentes, com uma dívida praticamente para eles impagável. Fomos ao Parlamento, apresentamos o projeto, e o Eduardo, você só se equivocou uma coisa, não é 90% não. A dívida, o perdão da dívida pode chegar em até 99% da mesma. Só a garotada aí procurar o Banco Brasil, a Caixa Econômica, e vai ver que esse restante 1% pode pagar, inclusive, em 150 meses. Ou seja, vamos tirar essa garotada aí daquela lista lá do SPC, Serasa, e eles vão poder voltar a ser um cidadão com todos os seus direitos, tão logo resolva essa questão no Banco Brasil ou Caixa Econômica Federal. Dizer também que em 2020 criamos o PIX, ou foi o Banco Central que criou o PIX, é algo que está fazendo com que o caixa eletrônico se aposente, e até porque não tem qualquer cobrança de taxa nessas transações. Teve um luminar, me procurou um tempo atrás, vamos criar um impostinho para o PIX. 1 centavinho apenas cada ação. Falei, não, porque é o tal negócio, né? Começa com 1 centavinho, daqui a pouco está em 10 centavos cada transação, e daí se cria uma CPMF de forma enviesada. Então, o nosso governo não tem criação de novos impostos.
também até há pouco tempo, a gente via aí, até o ano passado, na verdade, prova de vida no Brasil. Eram realmente, muitas vezes, pessoas com bastante idade ou com problema de saúde, embarcando aí em Kombi, até em carroça, em carrinho de mão, às vezes, para ir fazer a prova de vida num posto da Previdência. Nós eliminamos isso aí. Hoje em dia, a pessoa pode fazer a prova de vida, por exemplo, tendo votado. Quem votar esse ano está liberado da prova de vida. Quem comprar ou vender o imóvel, né? É quem procurar o SUS para para marcar uma consulta, por exemplo. Quem comprar ou vender o imóvel. Eu sei que para as pessoas é meio difícil, né? Mas quem, porventura, retirar uma carteira de habilitação ou renová-la. Ou seja, como o Brasil hoje é o 7º país mais digitalizado do mundo, lá na plataforma gov.br, nós encontramos muita coisa aí que facilita a vida de todo mundo no Brasil. Então, a prova de vida é uma prova de humanidade por parte do governo com aqueles que já contribuíram e muito com suas vidas para o nosso Brasil. Arma de fogo, já falei, MST, foi tocado rapidamente aqui. Desde o início do governo, nós sabíamos que o MST era um problema, em especial o pessoal do campo. E também temos, né, o MTST nas cidades. Então, levantamos que no governo, por exemplo, Fernando Henrique Cardoso, ele sofria uma invasão de terra por dia ao longo de 8 anos. Depois caiu um pouco nos governos que sucederam, mas era bastante elevado esse número. Como acabar com essa invasão? Nós resolvemos partir para a titulação de terras. Então, só em nosso governo, em 3 anos e meio, titulamos 370 mil famílias no Brasil. E detalhe, 90% desses títulos foram para as mulheres. Quem sabe que o barbado aí, né? Ele pega um título, ele quer fazer negócio e fazer alguma estripulia, e a família fica desamparada. Então, com a mulher, o barbado não vai sair do terreno, não vai fazer estripulia, e está garantido à família a propriedade daquela terra. E são 5, 10 hectares, são um pouco mais, mas é algo realmente para quem quer produzir, para quem quer definitivamente entrar na agricultura familiar, isso tudo é muito bem-vindo. Então, é uma outra parte que foi feito, que botamos um chega para lá no MST, transformando-os em cidadãos. Hoje estão preocupados em serem invadidos, e não mais em invadir. Acabou a história do poceiro que era usado pela liderança do MST para fazer ações aí que beiravam o terrorismo em nosso Brasil. Muita coisa foi feita e passou-se de forma desapercebida, mas vocês têm a certeza que muita coisa foi feita pela maneira como a nossa economia se comporta no momento. Até mesmo vocês, prefeitos, né, tiveram um certo alívio conosco no tocante a recursos. Por ocasião da pandemia, nós demos recursos para estados e municípios, independente da coloração político-partidária de cada prefeito ou de cada governador. Então, acredito que fizemos muito em levando-se em conta o que aconteceu na pandemia no Brasil. Eu lamento e muito uma pressão enorme em cima dos médicos contra a sua liberdade. O médico sempre teve a liberdade para clinicar, sugerindo medicamentos para o seu paciente, em comum acordo com o mesmo ou com a família, que esse medicamento fosse ministrado. Pode ter certeza de uma coisa, notícias começam a aparecer e, brevemente, nós saberemos que muitas vidas poderiam ter sido evitadas no Brasil se os médicos tivessem realmente a plenitude, a sua garantia de clinicar. No tocante a vacinas, nós compramos mais de 500 milhões de vacinas no Brasil. E por parte do governo federal, não obrigamos a ninguém a tomar a vacina. A liberdade sempre acima de tudo. Não obrigamos que ninguém tivesse o passaporte vacinal para
retirar um documento em algum lugar, para matricular em escola, seja o que for. É a liberdade acima de tudo. É igual aqui, começa a falar da varíola do macaco aqui. Já se fala, tem um partido aí de esquerda que entrou no Supremo, né, entre outros pedidos, para que eu compre vacina para essa questão da varíola do macaco. Estou aguardando ver qual é a decisão do nosso Supremo Tribunal Federal. Mas eu tenho certeza que, dessa vez, essa responsabilidade seja devolvida àquele direito, que é o presidente da República tratar desses assuntos. Então, a todos vocês, eu só tenho a agradecer. Sofremos juntos os problemas que vieram por ocasião da pandemia. O Brasil será um dos poucos, talvez um dos únicos países do mundo que terá um PIB positivo no corrente ano. O número de carteira assinada tem aumentado mês a mês, e deixe bem claro, quem cria emprego no Brasil de verdade é a iniciativa privada. O nosso trabalho, entendo, presidente, governadores e prefeito, é colaborar com o empreendedor, que na ponta da linha é ele que realmente mexe com o comércio no Brasil. Encerrando aqui, tivemos a figura do auxílio emergencial em 2020. Se não fosse isso ser criado de forma bastante rápida, teríamos sérios problemas sociais pelo Brasil, talvez a invasões de supermercado, depredação, porque tínhamos levantado até aquele primeiro momento 38 milhões de pessoas que viviam da informalidade. E ao serem obrigados a ficar em casa, não ficariam muito tempo, porque geralmente são pessoas que não têm reserva de alimentos em casa, não têm reservas em banco, e a grande maioria trabalhava durante o dia para levar um prato de comida à noite em casa. O governo criou, então, o auxílio emergencial, que só em 2020 equivaleu o gasto por 15 anos do Bolsa Família. Logo depois, isso ajudou a economia dos municípios, que é o dinheiro na veia do cidadão, dinheiro diretamente ali no bolso do interessado. Na final da linha, acabamos pagando 68 milhões de pessoas pelo Brasil, mas entendo que foi um dinheiro bem empregado, dentro da responsabilidade fiscal. A equipe econômica, com os demais ministros, trabalharam muito bem, inclusive, né, em tempo recorde, em poucas semanas, criando conta para essas pessoas que, a grande maioria, nunca haviam entrado sequer num banco, receber o seu dinheiro na ponta da linha. No final do ano passado, foi uma luta muito grande no parlamento, uma oposição da esquerda muito forte. Nós conseguimos passar de R$ 190, em média, o Bolsa Família, para, no mínimo, R$ 400. E de forma permanente. Por que eu falo da dificuldade? A esquerda criticava que tinha inflação e o poder aquisitivo da população havia caído. Havia uma inflação nos produtos da cesta básica, verdade. Agora, isso é em função do quê? Da política do fica em casa, a economia a gente vê depois. Na hora de ver depois, querem botar a culpa em mim, que eu era talvez um dos raros chefes de Estado do mundo contra isso aí. Bem, não foi fácil, porque tivemos, dentro da responsabilidade fiscal, negociar aí um parcelamento dos precatórios para quem tinha mais de R$ 600 mil para receber. Então, nenhuma pessoa humilde deixou de receber o seu precatório por medidas protelativas por parte do governo. E a esquerda foi contra isso, que para eles queriam que o povo passasse fome, tivesse dificuldade, para mostrar, olha, eu vou salvar a tua vida, esse cara é o malvadão. Conseguimos aprovar os R$ 400, e depois, agora também, numa PEC necessária, aumentamos em mais R$ 200 até o final deste ano. Conversei com o ministro Paulo Guedes, também dentro da responsabilidade, vamos nos socorrer do parlamento mais uma vez, para a gente tornar definitivo esse valor de R$ 600 a partir de 2023. Tenho certeza que o parlamento, mais uma vez, vai se fazer presente. Repito, com responsabilidade, porque se a gente fizer sem responsabilidade, o dólar vai lá para cima, a inflação também,
e voltamos àquilo que quem é mais velho aqui lembra, né, que não quer a inflação. No meu tempo lá atrás, eu lembro que a inflação chegava a bater, por vezes, 60% ao mês. É para onde está caminhando a nossa Argentina. Nós não queremos isso. E tenho certeza que, dessa forma, como estamos trabalhando, cada vez mais pensando em mais Brasil, menos Brasília, com o apoio dos senhores e senhoras prefeitos, nós aí teremos mais do que a certeza, né? Teremos uma confirmação que o Brasil realmente é um país do presente e não apenas mais do futuro. Então, meu muito obrigado a todos vocês por essa oportunidade. Sejam felizes, vamos em frente, que o Brasil é nosso. Senhoras e senhores, agradecemos a presença de todos e declaramos o encerramento do presente evento. Pode senhor do presente? Nós somos do Acre, viu, presidente? Então, Nós somos do Acre. Presidente, manda um alô pro ar! Um abraço a todos. Presidente, na volta aqui, presidente.